Primeiro posto. Prokofiev em Palmira. Prokofiev em Palmira é a descrição da cena que o Presidente Putin inventou para sublinhar bem o Russian way of life e a maneira de intervenção. Mobilizar alguns dos melhores músicos russos, incluindo o seu maestro favorito, aliás, envolvido nos famosos Panama Papers, e o seu violinista barra violoncelista favorito, também envolvido em algumas utilizações inventivas dos offshore para conseguir, diz o próprio Presidente, financiar a aquisição de instrumentos para concertistas mais carenciados, etc, etc. E esta operação musculada, que exigiu, evidentemente, medidas de ultrassegurança e que, de resto, se traduziu numa transmissão em streaming, em direto, que eu tive, por mero acaso, a possibilidade de assistir, com enorme qualidade. O concerto número 1 do Prokofiev é magnífico, mas também houve Bach, e fazê-lo naquele local que tinha sido símbolo de barbárie, destruição metódica, para esmagar, impressionar, percebam até que ponto é que estamos envolvidos e empenhados em mostrar que somos bárbaros, somos maus e devem ter medo de nós. Tenham medo, muito medo, todo o medo, etc. Sobretudo em relação às comunidades adormecidas que temos nos vossos países. Isto é terrível, porque significa que é uma guerra que tem que ser ganha. E a União Europeia, nesta matéria, não é um anão, é um anão desatinado, porque, na verdade, não pode falar nem a uma voz, nem em coro, já seria uma coisa gregoriana, portanto, harmoniosa, poderosa, sem fífia. Não, é um conjunto de vozes dissonantes, o que seria muito interessante. Também há Shostakovich, também há toda a espécie de Jorge Peixinho, etc. Também é música, como aliás respeitável, mas não, isto não é música, isto é cacofonia, como dizia o Jorge Sampaio, que é um homem moderado, mas cacofonia é o nome da coisa. Traduzida em, naturalmente, destruição, bombardeamentos errados, vítimas civis, etc. Estava há bocado a ver um recorte das vítimas civis no caso do Iraque, só do Iraque, onde a tragédia explodiu pela mão que sabemos. 410 das 741 pessoas mortas em atos de violência foram civis. Em março, 575. 1.374 feridos, 973 civis. E o resto, temos das forças de segurança, das forças militares, etc. Característica comum, crescimento. Isolamento do ISIS, sim, verdade, derrota militar, derrota das fontes de financiamento, derrota da sua capacidade de exportar. O pseudo-califado exporta, está organizado para procurar exportar bens e até faz aquacultura. Peixe. Produz peixes para consumo próprio e para exportação. É uma farsa de Estado, mas tem estruturas e há quem, felizmente, intercede os documentos, intercede as comunicações, tenha uma análise ponderada e muito milimétrica do tipo de documentos que retratam o dia-a-dia da vida do pseudo-califado, essas coisas todas. Mas a União Europeia tem nesta matéria uma posição que não favorece a vitória. O que significa que a condução, os players, os decisores realmente relevantes, acabam por ser, de um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a Rússia. Ponto parágrafo. E enquanto a União Europeia se assumir como isto, nós somos 500 milhões, mercado fantástico, temos idosos que nunca mais acabam, queremos evidentemente que tenham uma reformas decentes, mas se não puderem ter, cortamos, também cortamos. O déficit é fundamental, políticas de austeridade, mas também queremos crescimento. No entanto, não sabemos como utilizamos as duas coisas. E ora puxamos para um lado, ora puxamos para o outro. Por acaso os resultados são devastadoramente maus, mas hão de ser melhores. Haja esperança. Desculpem, quer dizer, este tipo de liderança não emociona absolutamente ninguém. Até tem um efeito terrível. Aliena genuínos europeístas que não se sentem em condições de apoio.
desculpem, eu sou realmente um europeísta um pouco estranho, porque assustavam-me algumas coisas, a jangada de pedra fascinava-me, se fosse possível, percebi que não era possível. Portanto, sou um aculturado, e como todos os aculturados, lembro muito bem da cultura 1, da cultura 2, da cultura 3, os extratos não desapareceram em mim. Portanto, sei onde é que estão e procuro mantê-los. Agora, há coisas absolutamente indefensáveis. O fim do primeiro postal, segundo postal. O segundo postal é: a vida é boa em Lisboa. É. Ouçam, eu depois de 2 anos no Brasil, na cidadezinha de Ilhéus, sei muito bem o que digo quando digo que a vida é boa em Lisboa, porque regressar a uma cidade cosmopolita, aberta, cheia de equipamentos, que até bibliotecas têm, funcionando em rede, embora os lisboetas usem muitíssimo menos do que poderiam usar, etc, etc, agora carregada de turistas, cheia de tuk-tuks, de restaurantes, de locais de reabilitação, construção por toda a parte, etc, é fantástico. Só há um problema. É que nós somos um caso especial neste tsunami. Muito especial. Quer dizer, aqui não vem não há nenhuma Petra, não é? Do movimento Alternativa para a Alemanha, a gritar: vem aí para violar as nossas filhas, netas, sobrinhas, tias, primas, cuidado! Está aí um sírio agressivo, terrível, parecido com o Zé Magalhães, eu passo por várias coisas ao mesmo tempo. Etc. Não, eu vi um sírio, o Rui, provavelmente, a Susana tem isso com uma experiência mais próxima do que eu, neste momento, que, filmado num campo, precisamente, quando o António Costa foi à Grécia, que interrogado por uma repórter qualquer da RTP, ia com a mulher 2 passos atrás, segundo as regras tradicionais, etc. E a repórter pergunta, com ar, enfim, normal e tal, como se estivesse aqui no Rossio: então, em Portugal, que tal Portugal? Não. A minha ideia não é essa. A minha ideia é a Alemanha e tal, a Suécia, a Finlândia. Não, Portugal não. Eu vi aqui e disse: ai meu Deus, mas este homem não tem a mais vaga ideia do petisco magnífico que Lisboa é, e Portugal, em geral. Não é só comparado com o lugar imundo onde ele está, imobilizado, na verdade preso, detido, sem liberdade de circulação, sem nada, não é? Vivendo em condições desumanas, etc, etc. Não, em geral. Em geral, quer dizer, a sociedade complacente, simpática, carregada de goodies, não é? Coisas boas. Energia social, temos energia social, não há dúvida nenhuma, e temos, estas coisas todas de ver Portugal do exterior, etc, dá que somos, enfim, imperdoavelmente portugueses, não é? É nessas circunstâncias que revelamos mais a nossa característica e até uma alegria do olho, de vez em quando, com estas saudades da pátria. Mas, quer dizer, há qualquer coisa aqui que está a falhar. Também na interação entre nós e eles, entre as estruturas. Impressionou muito esta informação dada pelo Rui Marques sobre uma certa renitência grega a fluidificar a cooperação. Embora o comunicado entre o Primeiro-Ministro português e o Tsipras, durante a visita do António Costa, assinala a vontade de reforçar a cooperação, etc. Então, temos aqui um problema muito sério. Não estamos sob ameaça, não há um clima de ameaça, mas há uma tendência em Portugal para nós imitarmos o comportamento dos outros. Portanto, se neste momento na Baviera, onde houve ontem aquela facada de um demente que desatou aos gritos de islâmicos e feriu uma série de pessoas e matou uma pessoa, etc. A certa altura parece que aquilo foi ali em Alhandra, não? Se calhar alguém desatou a gritar Allahu Akbar e no metro feriu alguém. Não é assim, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que é preciso tentar ver se nós somos capazes de fazer funcionar realmente. Outro bilhete postal, e julgo que é o último, terceiro, é este. Tudo isto que nós falámos aqui parece demais, não é? Mal demais. Algumas das coisas são mesmo quase inverosímeis, porque nós a seguir, como toda a gente sublinhou, aliás, sabemos que não fazendo determinada coisa vai acontecer alguma coisa que seria evitável se fizéssemos.
Portanto, a inércia paga-se, não é? Portugal é um país penalizado pela famosa dona inércia. É rainha de Portugal, a monarquia continua a ser a rainha de Portugal. Para se fazer qualquer coisa tem que se fazer uma grande luta contra a inércia. Porque, em princípio, no princípio era a inércia. É a nossa história. No princípio era a inércia. Depois tem que se exercer uma força enorme para contrariar a inércia. Neste caso, a inércia resulta de muitos fatores, alguns dos quais difíceis de vencer. Nós estamos numa crise profunda de projeto europeu. Daqui a uns dias, os pobres dos britânicos, que aliás são ricos, irão votar o sair ou não sair, Brexit ou não Brexit, numa crise completamente pateta inventada pelo Sr. Cameron para criar agenda política que disfarce dificuldades e reforça a hegemonia política num país já dividido pela fronda escocesa, já perturbado por dificuldades de crescimento e verdadeiramente em desnorte. Há ali um desnorte. E pelo meio aparece um referendo em que o Presidente Obama desce no Air Force One para apelar ao sim no referendo. É uma coisa nunca vista. Se fez o Presidente Obama em Lisboa a apelar ao sim ou não num referendo qualquer, eu desataria aos berros. Quer dizer, por amor de Deus, lá referendar no Kentucky e tomar posição sobre o referendo no Kentucky, pá, no Nebraska, pá, na Nova Jersey, sítio qualquer. Em Portugal não, na Grã-Bretanha não, mas aconteceu. Aconteceu. Portanto, isso traduz uma crise muito complexa, porque falhamos no controle dos déficits num quadro de super austeridade. A viragem para o crescimento não se faz assim, ou porque o Presidente Juncker abjurou a lógica dos offshores e dos paraísos fiscais que geriu durante anos e agora viu a luz e está a conduzir um projeto rumo ao crescimento. Não é assim. A barca não está a virar. Por outro lado, temos de facto um gravíssimo problema de desemprego, um gravíssimo problema de pobreza e, portanto, temos cidadãos que nos pedem que esses problemas sejam resolvidos. Curiosamente, o Papa, subtilmente, não foi só falar, isso aconteceu já em Lampedusa, depois foi à Sardenha, não foi a Davos, curiosamente. Uma mensagem muito incisiva, através de um cardeal. Disse das boas através de um cardeal de língua afiada e chamou a atenção para a questão dos desempregados e para a questão dos infelizes, dos carenciados que temos na Europa. E, portanto, o desafio aqui não é responder a uma coisa, quer dizer, do género ou desempregados ou refugiados. Sejamos bons para os refugiados, humanismo para os refugiados. Não. A resposta tem que ser global, tem que ser razoavelmente integrada e tem que parecer integrada. Tem que ser evidentemente integrada. E tem que ter essa dimensão robusta que reforçaria a autoridade, até ética e moral e política, de quem a desenvolve. Ora, é aí que os fatores de fiasco são mais difíceis de vencer e se encaminham para uma espécie de tal tempestade perfeita, não é? Por conjugação de desgraças. Por um lado, a tendência para eleger deputados eurocéticos, que Renzi, em Itália, venceu através de um discurso reivindicativo, ou seja, aquilo que se está a discutir agora, curiosamente não na imprensa portuguesa, mas isso é uma desgraça comum em outros domínios, não é? É como é que se consegue financiar a crise do refugiado. E o Sr. Schäuble, que aparece nesta cena normalmente a fazer papéis enfim, razoavelmente antipáticos, aparece aqui a propor um imposto europeu sobre o carvão, combatendo simultaneamente a poluição e arranjando receitas para correr às necessidades financeiras da União neste domínio. Porque não se pode pedir à Grécia, porque, pelos azares, não tem a sorte de Portugal, está aqui no Cabo da Roca, a extrema, no meio do oceano, etc., a caminho da América, não se pode pedir, condenar os países da União Europeia a uma determinada situação de gravame por um acaso geográfico. É só isto. Portanto, o Schäuble, ou do outro lado, o Renzi propõe outra coisa, propõe eurobonds, portanto, um empréstimo europeu para obrigações europeias para financiar a política de imigração.
é esta agenda que nós temos de discutir. E das duas uma, ou ela é discutida e as questões estão resolvidas, ou caem-nos em cima, inevitavelmente, uma coisa é absolutamente certa. Quem viver não fugirá a isto. E a Europa tem que se assumir nas suas responsabilidades. Quer dizer, podemos estar-nos a queixar que a América, o grande pai americano, não mata o Daesh todo que está em Sirte. Quer dizer, a Europa assiste a isto de binóculos e mandam espiões do Centro Nacional, do Centro Europeu de Contra-Terrorismo, observar, disfarçados de beduínos, o que se passa em Sirte. Não é? Quer dizer, enquanto nós assumirmos esta posição, seremos tratados, até pelos nossos aliados norte-americanos, como parceiros incompetentes, inábeis. Eu faço sempre o exercício de ver isto a partir, por exemplo, de Washington ou a partir de Chicago, e de facto, vista a partir de um ponto distante, situado no interior da América, a situação europeia é incompreensível. Aliás, os americanos têm dificuldade em compreender-nos, porque mesmo quando nós aparecemos enganosamente como parecidos com eles, nós dizemos, Europol, temos Europol, e imediatamente um americano desinformado diz, the European FBI. Qual é o European FBI? Porque o FBI é um serviço federal de uma superpotência com meios que permitem interceptar comunicações aqui em Alcabideche, não é? Foi assim que descobriram os atentados dos irmãos Al-Bakrui, avisaram o FBI europeu, o pseudo-FBI europeu, Europol, transmitiu a informação à polícia belga e a polícia belga ignorou a informação. Bum! Sabem até ao ar. E, portanto, esses equívocos do outro lado não ajudam esse diálogo transatlântico, qualquer também o sucesso. Portanto, temos de vencer estes desafios todos. São muitos, e antes de vermos alguma paz, veremos muita instabilidade e muita guerra.